O Departamento de Defesa americano planeja enviar algumas dezenas de tropas americanas ao Oriente Médio nos próximos dias, para ajudar os americanos a fugirem de uma região que se prepara para uma escalada significativa no conflito latente entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano. As forças dos Estados Unidos se somarão a cerca de 40 mil tropas existentes já na região. Uma presença maciça que cresceu conforme a guerra entre Israel e o Hamas continuou e as tensões com Hezbollah se intensificaram. As novas tropas terão uma missão diferente, especificamente para estarem de prontidão se a luta entre Israel e o Hezbollah ameaçar os americanos e evacuações forem necessárias. O secretário de imprensa do Pentágono, o Major-General Pat Ryder, disse na segunda-feira que os Estados Unidos estavam enviando um pequeno número de forças americanas adicionais para o que ele disse aumentar as nossas forças que já estão na região. Ele se recusou a identificar quantas as tropas adicionais seriam mobilizadas, por que ou onde, citando a segurança operacional. As autoridades do governo Biden estão preocupadas com a falta de entendimento sobre os planos de Israel quando se trata de conflito com Hezbollah, uma questão que também já surgiu algumas vezes durante a guerra de Israel contra o Hamas. Na segunda-feira, por exemplo, Israel expandiu seus ataques defensivos contra os redutos do Hezbollah no Líbano com ataques aéreos, que mataram centenas de soldados terroristas, tudo isso após o grupo lançar diversos ataques contra o norte de Israel. Embora o governo Biden e autoridades do governo israelense conversem e se encontrem com frequência, Israel não tem compartilhado informações detalhadas sobre os seus movimentos militares. Há uma preocupação crescente no governo Biden de que quase um ano após o início da guerra entre Israel e o Hamas, os Estados Unidos perderam a capacidade de evitar um conflito maior, apesar de meses de esforços intensivos, e que qualquer esperança de um acordo de cessar-fogo em Gaza tenha diminuído. Israel e o Hezbollah têm lançado mais ataques e mísseis um contra o outro. Israel aumentou as tensões com uma operação na semana passada, detonando explosivos em pagers e walkie-talkies que havia fornecido secretamente aos terroristas. O governo do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu alertou sobre os ataques militares iminentes, mas autoridades israelenses não disseram às autoridades dos Estados Unidos se ou quando uma ofensiva terrestre poderia começar. Isso deixou os Estados Unidos parcialmente no escuro, tendo que procurar por indicadores de um movimento terrestre, como Israel convocando um grande número de reservistas ou movendo colunas de tanques em direção à fronteira libanesa. As autoridades estimam que uma grande ofensiva no sul do Líbano exigiria milhares de tropas e veículos blindados, além de forças para manter qualquer território. Embora o exército israelense tenha movido uma brigada e alguns equipamentos em direção à fronteira norte com o Líbano nos últimos dias, não há indicações de que uma ofensiva terrestre seja iminente. Além de dezenas de milhares de soldados americanos na região, o governo Biden está considerando opções para enviar outros recursos militares para a região. O porta-aviões USS Harry Truman partiu recentemente de Norfolk, na Virgínia, para uma implantação programada na Europa. Mas se a luta no Líbano crescer, o grupo de ataque do porta-aviões, que inclui vários navios e aeronaves, pode ser redirecionado para o Oriente Médio para se juntar ao grupo de ataque do porta-aviões presente, o USS Abraham Lincoln, para reforçar ainda mais a presença americana. O conflito entre Israel e Hezbollah pode acabar com as esperanças de um acordo de cessar-fogo e troca de reféns com Hamas. Kamala Harris e Biden estão preocupados em manter o poder a todo custo e farão de tudo para continuar na Casa Branca. Eles não querem o fim do conflito em prol dos palestinos, muito menos de Israel, mas para consagrar a vitória dos democratas no poder, mesmo que isso custe a segurança de Israel. O presidente Joe Biden orientou seu governo neste mês a se preparar para apresentar sua melhor e final oferta para um acordo de cessar-fogo e de reféns. Funcionários do governo Biden viram uma possível vantagem em tal movimento, com o mundo assistindo aos eventos da ONU em Nova York, que começaram em 24 de setembro, que deve durar até 30 de setembro, na última segunda-feira do mês.
para influenciar assim todos os lados a aceitarem um acordo nesse momento para o cessar-fogo. Biden não deve se reunir com Netanyahu à margem da Assembleia Geral nesta semana. A ideia de apresentar tal proposta foi adiada em meio às tensões crescentes. No entanto, mesmo com um acordo de cessar-fogo pendurado por um fio e o Oriente Médio à beira de um conflito maior, com Israel não compartilhando seus planos com os Estados Unidos, o governo Biden continua apoiando Israel com vendas e remessas de armas, principalmente de bombas guiadas JDAM. Ainda no momento de grandes tensões e bombardeios de ambos os lados no Oriente Médio, o presidente Joe Biden declarou os Emirados Árabes Unidos um importante parceiro de defesa americano, após uma reunião na Casa Branca com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, o Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, sendo essa a primeira visita de um presidente dos Emirados Árabes Unidos a Washington à margem da Assembleia da ONU em Nova York. Dadas as circunstâncias, a região parece estar à beira de uma guerra total no Líbano. Faça como os nossos membros do Clube dos Canais e torne-se um membro oficial do canal e me ajude a continuar o trabalho aqui no YouTube, mesmo diante de tantas restrições. Basta clicar no botão Seja Membro, selecionar uma opção para você assistir aos vídeos antes de todos e ter seus comentários destacados em cada vídeo.